O corpo de Ricardo Boechat foi cremado nesta tarde em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ontem, o jornalista retornava de uma palestra em Campinas quando o helicóptero em que ele estava caiu em cima de um caminhão. O jornalismo brasileiro continua em luto. Para nós, do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba, que pertencemos à mesma família de Ricardo Boechat, a ferida continua aberta. Uma dor que compartilhamos com outros milhões de brasileiros que hoje também são órfãos de uma voz que os representava. Perdemos um companheiro de trabalho que generosamente nos ensinava e dividia com a gente a sagrada missão de informar. Ricardo Boechat cumpriu de maneira brilhante sua missão na frente e atrás das câmeras. Ele despertou nos brasileiros a importância da participação popular na decisão dos rumos do nosso país, com senso crítico e levemente irônico, quando necessário. Na região, profissionais do jornalismo lamentaram a morte de Boechat. Crítico, despojado e irreverente. Os comentários de Ricardo Boechat sempre viraram notícia no rádio e na TV. Um dia depois da morte do jornalista em uma queda de helicóptero na capital paulista, junto com o piloto Ronaldo Quattrucci, o cenário ainda é de muita comoção e tristeza. O meio jornalístico da região ainda avalia a perda do estilo único do profissional no país. As características de Ricardo Eugênio Boechat, elas são pautadas pela seriedade, credibilidade e ética, com essa pitada de bom humor, com essa pitada de alegria de viver e de alegria de fazer o que gostava, expressando a sua opinião. Ricardo Boechat era um jornalista que atuava em várias mídias. Apesar de sua trajetória ser mais conhecida no rádio e na TV, ele começou a carreira na mídia impressa carioca e depois em colunas em jornais como o Globo, O Dia, Estadão e na revista Isto É. No rádio, descobriu a paixão mais tarde. Estreou na Band News FM em 2005, com mais de 50 anos de idade. Um ano depois, assumiu a cadeira de âncora do Jornal da Band. É interessante ver como ele começou numa função muito pequena na redação e saiu como um dos repórteres com mais prêmios, mais premiados de todo o país, né? Ele ganhou 3 vezes o Prêmio ESSO, que é o principal prêmio do jornalismo brasileiro, e 8 vezes o Prêmio Comunique, que é o maior vitorioso nesse prêmio. Então é realmente uma trajetória de muito sucesso e é legal ver que ele manteve desde o início até o fim essa característica de se relacionar, de falar a linguagem do público, e eu acho que é por isso que o público gostava tanto dele. Tanto no rádio quanto na televisão, Ricardo Boechat, no meio jornalístico, criou uma linguagem direta, simples e única com o público, marca que ficará registrada no Grupo Bandeirantes de Comunicação. O jornalismo brasileiro perde uma expressão nacional, uma pessoa que falava de forma muito sóbria, de forma muito verdadeira, apartidário, com um jornalismo sério, competente e vai fazer realmente muita falta para todos nós. Boechat era como um farol que ajudava o seu público a entender o que estava acontecendo com a vida dele, com a vida do país. Então, com um jornalismo sério, isento e ético, o Boechat conseguia nos dar indicações do que está acontecendo com o nosso país, quais são as perguntas que nós temos que fazer para os nossos governantes, e eu acho que ele fez isso de forma exemplar. A perda com a morte do Boechat para o jornalismo brasileiro, para o nosso país, é irreparável. Eu acho que ele foi uma das principais bandeiras do nosso jornalismo e marcou a época. No Vale do Paraíba, Ricardo Boechat esteve em Taubaté em 2016, quando participou do projeto Painel de Ideias promovido pelo Grupo Bandeirantes, em homenagem aos 10 anos do programa Falando Nisso. Na época, o jornalista conversou com os convidados do evento sobre assuntos polêmicos, Lava Jato e o cenário político do país. Nós perdemos hoje uma consciência que não tinha partido, que não tinha limites e que nos ensinou muito. A perda do Boechat, ela não deixa só um vazio, não. Ela nos empobrece um pouco. Na região, Boechat também esteve no estúdio da Band Vale FM. Participou das comemorações do aniversário de 20 anos da emissora. Vai fazer muita falta no cenário nacional, um jornalista assim o melhor jornalista do país hoje, né? É uma perda muito grande para o Grupo Bandeirantes. Nós aqui da Band perdemos uma referência, tanto no rádio
quanto na TV, cada um com sua linguagem, mas sempre com a sua credibilidade, com a ética e com as palavras certas. Boechat vai fazer muita falta. Ele deixa o jornalismo em momentos de gritaria um pouco mais rouco. Boechat era realmente um dos grandes jornalistas brasileiros, talvez o grande jornalista dos últimos 30 anos no Brasil, e a gente perde, sem dúvida nenhuma, uma grande figura na comunicação brasileira. Nesse aspecto, eu acho que ele é insubstituível, sim. Difícil agora será conviver com esta triste realidade. Não haverá mais esta voz única. E para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Irreverente crítica no rádio e os comentários na TV. Alô? Mãe? Mãe, foi você que recebeu o dinheiro das empreiteiras? Não? Os deputados da CPI também estão dizendo que não. Ah, receberam? Ah, tinham que se declarar impedidos. Mas não tem nenhum dinheirinho para nós aí não, né, mãe? Tá bom, mãe. Beijo para você. E nem mais cenas como essa, de quando resolveu usar uma peruca no encerramento do Jornal da Band após uma reportagem sobre um medicamento que prometia crescer cabelo. E nas redes sociais, os seus mais de 1.400.000 seguidores ficaram apenas com as lembranças do jornalista que encarava a vida com bom humor e leveza. Boa noite. E antes da gente encerrar esta edição do Band Cidade, a nossa homenagem a esta figura ímpar do jornalismo. Ricardo Boechat dava voz à indignação dos brasileiros. Em seus comentários, representava a revolta da população, principalmente com a cara de pau dos políticos envolvidos em escândalos e denunciados pela farra com dinheiro público. Com liberdade para opinar, Boechat se consolidou como um dos principais jornalistas do Brasil. Ricardo Boechat era a identidade do jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Brasil hoje continua imerso no luto de uma perda irreparável para a comunicação. Mas a nossa profissão ganhou um grande exemplo, um nome que fica na história da comunicação brasileira. Daqui para frente, o jornalismo da Band nunca mais vai ser o mesmo. Mas nós, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, vamos continuar fazendo o que o Boechat mais admirava: informar com respeito ao cidadão e a notícia sempre devidamente apurada. E pode deixar, dona Mercedes, seu filho, Boechat, vai ser a nossa inspiração para continuar com o nosso dever como jornalistas.